Bom dia, boa tarde, boa noite, professora Natália. Sou o Vitor Gabriel, número 39 da chamada. Vim aqui fazer o vídeo do seminário de matemática sobre a minha parte, que é o módulo 8, sobre trigonometria. Fazer um vídeo básico aqui, que eu não tenho nenhum sistema profissional, filmando aqui o caderno e vou mostrar assim com a minha mão aqui e falar um pouquinho sobre a trigonometria do módulo 8 aqui. Começar a trigonometria pela parte dos triângulos, como fazer a resolução de triângulos, para poder fazer somar área, somar lados, somar perímetro, fazer aqui a resolução de triângulos, e a principal que geralmente se usa é o teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa é sempre a frente do ângulo de 90 graus e os catetos são os que ficam do lado. E com isso você, usando o teorema de Pitágoras, você consegue saber o número do tamanho de cada lado. Aqui tem um pouco sobre as relações trigonométricas, que se usa seno, cosseno e tangente, que são as medidas do cateto usado no seno dividido pela medida da hipotenusa, do cosseno a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa, e da tangente a medida do cateto oposto com a medida do cateto adjacente. Aqui tem o valor de cada ângulo, de cada triângulo, cada valor de cada ângulo, para poder usar na tangente, no cosseno e no seno, nas contas das relações dos ângulos. As relações trigonométricas são também úteis na resolução de outros tipos de triângulo, considerando o triângulo a seguir, que pode ser usado no caso abaixo, que no caso é esse triângulo, que pode se usar a lei do seno, lei do cosseno e o teorema de áreas, que são os lados dividido sobre os senos para descobrir as medidas proporcionais dos triângulos e dos ângulos opostos. Aqui tem um pouco sobre o sistema trigonométrico funções circulares, que são para saber arcos e ângulos de um círculo. Um círculo tem 180 graus, que é o π vezes o radiano, e que é a divisão de 1 sobre 360. Sistema trigonométrico, para construir um sistema trigonométrico, pode-se usar circunferência, atributos, sinais positivos aos arcos percorridos, sistema anti-horário. Que seria aqui, para poder saber os ângulos, o π, a área e o raio do sistema trigonométrico circular. Aqui tem um pouco dos valores básicos, dos ângulos, do seno e do cosseno, o valor de cada um. As resoluções de equações para fazer as relações e as resoluções. O primeiro passo é pelo sinal identificar os quadrantes das posições solúveis, e o segundo passo é encontrar uma tabela de valores trigonométricos notáveis, um ângulo delta que tenha o seno ou o cosseno igual ao valor do módulo do termo independente, A ou B da equação. Aqui tem mais uma tabela sobre cada valor. E o terceiro passo é encontrar os ângulos simétricos a delta que estejam nos quadrantes desejados. E o quarto passo é incluir essa solução nos ângulos côngruos das soluções encontradas aqui no ínter anterior, que seriam essas tabelas. Temos também as funções de seno e cosseno, que são as funções trigonométricas, e a função real do círculo trigonométrico, que expressa uma relação trigonométrica qualquer e real a y. Ambas das funções, na forma básica, têm as seguintes características: imagem limitada, domínio e período de repetição. Uma outra razão de função trigonométrica é a tangente, é uma razão trigonométrica que tem tudo a ver com a definição. Para defini-la, traça-se uma reta tangente ao ponto da origem dos arcos, chamados de reta das tangentes.
Aqui mais uma relação de transformações trigonométricas e aqui mais uma vez se usa o Teorema de Pitágoras, uma fórmula básica e que é usada para todos descobrir áreas trigonométricas. Aqui tem um pouco das relações fundamentais trigonométricas, que é o seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x igual a 1. Aqui tem mais um pouco das fórmulas e dos valores de cada um, seno, cosseno e tangente, que é usado na adição e subtração dos arcos nas relações trigonométricas usadas nos círculos. Aqui no final tem as transformações em produto e os dados dos arcos de P e Q. Aqui a seno e cosseno, as fórmulas que são usadas. Bom, professor, é isso. Esse é o meu seminário de matemática. Eu sei que não ficou tão bom, né? Mas eu não sou um bom professor igual você. Não sei explicar direito. Tentei explicar do meu jeito aqui. Eu não sou muito bom em explicar. Mas é isso. Fiz o vídeo, fiz o seminário e espero que eu consiga uma nota aí. E só pelo meu esforço, pelo menos. Porque, ó, eu sei que não ficou bom, mas eu me esforcei, professora. E também eu tô fazendo vídeo no horário do jogo do Corinthians e Palmeiras aqui. Tá difícil, viu, professora? Tá difícil. Mas é isso. Obrigado aí por assistir, professor. Tenha um bom dia ou uma boa noite. Até mais.